Boa noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Ludmila Oliveira, ex-reitora da UFERSA. A professora universitária vem falar sobre projetos políticos para 2026. E mais, vice-governador Walter Alves convida Ezequiel Ferreira para ingressar no MDB. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado, você que nos acompanha pertinho, aqui em Mossoró, a sede do Grupo TCM. E você na distância, você que está aí em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Pau dos Ferros, você que nos acompanha também em Apodi. Aqui a região, meu amigo, foi muito chuvosa, viu, na tarde desta quarta-feira, agradecendo sempre a audiência de ponta a ponta aqui do estado. Hoje vamos falar sobre política com a ex-reitora da UFERSA, Ludmila Oliveira. Quais são os planos para a ex-reitora, hein? É isto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Participe, interaja conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp 98802-8941. Antes de a gente iniciar a nossa conversa, tem uma informação aí que está circulando já pelo estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB, recebeu um convite do vice-governador e presidente estadual do MDB, Walter Alves. A gente vê a foto de ontem, né, da abertura dos trabalhos lá na Câmara, lá na Assembleia. O Walter convidou Ezequiel para se filiar ao MDB e assumir a presidência do diretório estadual do partido. Caso aceite, Walter Alves passaria a integrar a executiva nacional da legenda. Este movimento ocorre em meio às discussões sobre a possível fusão do PSDB com outra sigla, prevista para ser definida até março deste ano. O presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, tem mantido conversas com lideranças do MDB, como é o caso de Michel Temer e Baleia Rossi, além de diálogos com presidentes do PSD, o Gilberto Kassab, para avaliar a incorporação do PSDB por uma dessas legendas. No Rio Grande do Norte, o PSDB é presidido por Ezequiel Ferreira e conta com os deputados estaduais Dr. Bernardo, Galeno Torquato, Kleber Rodrigues, Nelter Queiroz e Ubaldo Fernandes, em sua bancada na Assembleia Legislativa. A recente filiação do senador Stevenson Valentim ao PSDB também adiciona um novo elemento à conjuntura política estadual, já que, caso a fusão ocorra, ele poderá ter de se sujeitar às novas diretrizes partidárias que vierem a ser estabelecidas. Portanto, aí chegou como um furacão a filiação de Stevenson ao PSDB. Já está todo mundo se movimentando para as eleições de 2026 também. Mas, além disso, essas articulações precisam acontecer também nas bases, por isso que a gente vai acompanhar tudo de perto. Tem informação da Câmara Municipal de Mossoró, que está realizando nesta semana capacitações com os servidores até sexta-feira. As atividades do ano legislativo podem ainda não ter iniciado de fato para os vereadores em meio às sessões ordinárias, mas os assessores já estão na preparação para as atividades. Hoje, os servidores foram instruídos sobre o setor de comissões da Câmara. Nós, do setor de comissões, vamos fazer essa apresentação acerca do nosso trabalho, toda a nossa atividade realizada administrativamente. Amanhã será o dia do setor administrativo, dos recursos humanos, financeiro. E sexta-feira será a vez da Secretaria Legislativa dar suas palavras acerca do trabalho aqui na Câmara Municipal. A palestra está inserida na Semana de Integração dos Gabinetes, que tem como objetivo preparar os envolvidos para os trabalhos legislativos. A capacitação é importante para os assessores e chefes de gabinete dessa legislatura, principalmente aqueles que são novatos na Câmara.
é muito importante para todos, para quem já estava e para quem está chegando. É uma forma de introduzir as pessoas à Câmara Municipal de Mossoró, principalmente para quem nunca esteve aqui. É uma semana muito importante, as pessoas precisam participar, porque é um assunto muito amplo, tratar de leis, tratar de alguma coisa que leve e que seja de responsabilidade para chegar até o povo. Então é algo muito importante as pessoas participarem da Semana de Integração dos Gabinetes, porque vai chegar ao povo de uma forma ou de outra, mas vai chegar com responsabilidade. As atividades de capacitação aqui na Câmara vão até a sexta-feira dessa semana, já na preparação do ano legislativo que vem aí. Os assessores e chefes de gabinete que estão participando desses treinamentos estão preparados e afiados para o ano legislativo. O momento também é relevante para assessores mais antigos na Casa do Povo em Mossoró. É um momento interessante, como você bem falou, já vem de outra legislatura, de outro mandato, mas é sempre bom estar renovando os conhecimentos. Como está sendo debatido aqui sobre as comissões temáticas, são processos que nos ajudam a compreender cada vez mais e assim prestar uma assessoria melhor ao nosso vereador. É bastante importante, pois as leis mudam diariamente, então essa integração, tanto para as pessoas que já têm um tempo na casa, quanto para os novatos, é super importante. E principalmente por trazer, né, esse treinamento através das pessoas dessa casa que já têm a vivência, já têm a experiência das questões internas da Câmara mesmo. Tá aí, é muito importante que haja, de fato, esta organização, né, destes novos servidores, preparação deles, também dos parlamentares, a gente segue acompanhando. Bem, você agora pode se questionar, você não vai falar sobre os processos com relação à justiça eleitoral, sobre ali candidaturas fictícias, popularmente conhecidas como candidaturas laranjas? Estamos apurando, né, buscando mais informações para trazer com todos os detalhes para você que nos acompanha. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. Ludmila Oliveira, ex-reitora da UFERSA, está agora aqui no cenário político TCM para falar também sobre sua gestão como reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, mas também sobre os planos, os projetos na política. A gente vai iniciar já perguntando aqui à ex-reitora. A ex-reitora, na última entrevista, deixou a entender que poderia voltar, né, a um cargo eletivo, função pública, mas já definiu qual seria este cargo ou não? Boa noite, Ludmila, seja bem-vinda ao cenário político. Boa noite, Volnuve, boa noite, assinantes da TCM, né? Estão me acompanhando, assistindo aí de várias cidades do Rio Grande do Norte. Antes era só Mossoró, né? Mas agora nós temos aí várias cidades, graças a Deus. Bom, é o seguinte, na última entrevista, né, que nós fizemos ali, recapitulando a nossa gestão como reitora, nós deixamos até uma deixa no ar, né? Pensando até que aquela proposição não fosse realmente se consolidar. E as coisas aconteceram, né? Nós concluímos nosso mandato em 31 de agosto, entramos de férias, concluímos uma licença, capacitação e definimos sim, porque eu acho que um passo que a gente precisa ter para consolidar e também para ter credibilidade, vendo aí a matéria anterior, não é? Em função de processos laranjas ou de candidaturas laranjas, ou então de uma candidatura que venha só compor, que venha só ser um arremate, ou que venha só ser uma legenda. Ludmila Oliveira tinha todos os motivos para, quando pensar em demarcar um espaço político eletivo, já pensar realmente com uma propositura definida, determinada e com um projeto, porque as pessoas precisam de seriedade, precisam de pessoas comprometidas e precisam que as pessoas digam para que veio. Então, nós colocamos o nosso nome à disposição para construir um projeto, né, em nível de Estado, nos colocando a uma candidatura no futuro como deputada federal, né? Recebeu convite de algum político para ingressar a algum partido? Como é que foi essa decisão da Ludmila Oliveira? Bom, nós recebemos um convite, sim, recebemos um convite do senador Rogério Marinho, né, para compor
o partido, né, o PL, e também não foi só apenas um convite, eu quero colocar para a população de um modo geral, porque quando você olha para um partido, você tem que pensar num partido mais na missão, nos valores, no que se propõe e deixar que essas situações elas venham se sobrepor e venham estar acima de muitas coisas, principalmente no que diz respeito a uma construção política, social, né, de crescimento, quando a gente fala em pessoas em diferentes níveis, porque um projeto, uma construção política, ela acontece assim. Então, nós conversamos, nós avaliamos, né, foi feita uma avaliação também dentro da minha competência, dentro da minha desenvoltura, dos enfrentamentos. Afinal de contas, você está há 4 anos à frente de uma reitoria, sem contar, né, que esta reitoria é uma reitoria para o Rio Grande do Norte, uma universidade que responde pelo semiárido brasileiro. Então, nós estávamos à frente de uma proposta que, para o Rio Grande do Norte, estava além do Rio Grande do Norte, mas pensando nosso estado em um nível maior, enquanto RN. E também colocando que todo aquele exercício, que todos aqueles, e aqui eu não quero falar de enfrentamento, porque o passado, ele só nos serviu para lapidar, para nos deixar preparada, para nos deixar mais forte, mais determinada e aprender algumas coisas também, não é? Pensando no futuro. Então, isso nos capacitou, isso nos credenciou realmente a enfrentar esse desafio. Bem, com a migração de deputados do PSDB para o PL na Assembleia Legislativa, os partidos passaram por uma readequação nas suas lideranças. O deputado estadual Dr. Bernardo assumiu a liderança do PSDB e passou a ocupar também o cargo de vice-líder do governo na casa, fazendo parceria com o líder Francisco do PT. O deputado Kleber Rodrigues passa a responder pela vice-liderança do PSDB. O deputado Gustavo Carvalho, que trocou o PSDB pelo PL, ainda no ano passado, assumiu a liderança da legenda, se mantém como líder, assim como Isolda Dantas, que permanece líder do PT. Já o bloco parlamentar União Brasil e PP anunciou o deputado Taveira Júnior como líder e o deputado Neilton Diógenes como vice-líder. Ainda sem ser formalizado, o novo bloco formado pelo MDB e Solidariedade já tem líder. O anúncio extraoficial foi feito pelo deputado Luiz Eduardo do Solidariedade, que se declarou líder. Um outro assunto que vai ser interessante acompanhar na Assembleia Legislativa é a definição das comissões temáticas da Casa, o que deve acontecer nestes próximos dias. E a gente, claro, vai acompanhar tudo de perto. Amanhã já trago detalhes da sessão ordinária que aconteceu hoje e essa movimentação toda. Na tela, vamos só mostrar aí novamente? Na tela, enquanto eu repassava as informações, você via aí as fotos, aí são os líderes, tá? Lá da Assembleia. Nós temos Dr. Bernardo, Isolda, nós temos também Luiz Eduardo, Taveira, Gustavo Carvalho e Francisco do PT. Aí essa turma aí que vai liderar, né, ali o quadro no plenário dos deputados da Assembleia Legislativa. Bem, vamos trazer mais uma informação, né, que ontem, aqui no cenário político TCM, noticiamos uma dívida declarada pela atual gestão do município de Areia Branca, no valor de mais de 133 milhões de reais. Na manhã desta quarta-feira, a repórter Isaiana Santos conversou sobre este assunto com o prefeito Souza Neto. Acompanhe. Na segunda-feira, nós reunimos a imprensa, a Câmara Municipal, a sociedade, para apresentar um relato de como nos encontramos o município. Não fizemos isso antes porque não houve um processo de transição administrativa conforme a gente aguardava. Então, nós só tivemos conhecimento dos números da situação do município no final de janeiro. É uma situação bastante preocupante, porque nós encontramos o município numa situação de dívidas na ordem de 133 milhões e 200 mil. O que é que isso representa? É quase o orçamento do ano do município. Eu detalhei todas essas dívidas. Por exemplo, o empréstimo de 59 milhões e meio que o município tem que pagar, são 17 milhões de INSS, 11 milhões da Receita Federal, 9 milhões e meio de precatório, 30 milhões e meio de restos a pagar que foram cancelados pela administração. Ou seja, a administração contratou os serviços, como não ia deixar saldo nas contas, preferiu cancelar
empenho de obras que tinham sido realizadas, de serviços que tinham sido fornecidos. Então, é uma situação muito preocupante. Só em janeiro nós já pagamos cerca de 3 milhões de débito da gestão passada, mas vamos fazer um planejamento para que a gente possa, ao longo da administração, ter novamente a saúde fiscal do município, para que recuperemos aí a credibilidade do município e a capacidade de investimento do nosso município. Tá aí, o prefeito, né, Souza, lá de Areia Branca, vai ter que se ajustar sobre estas dívidas lá no município. O jornalismo TCM foi acompanhar um outro evento lá no município de Areia Branca, como você acompanhou no jornal TCM, sobre o investimento da Potigás, que vai levar gás para a indústria salineira, enfim, para potencializar mais aquela região. E a gente vai falar mais sobre este assunto em breve aqui no nosso programa, tá bom? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Ludmila Oliveira, ex-reitora da UFERSA. Professora, a senhora disse que recebeu o convite para ingressar no PL, o Partido Liberal, presidido aqui no estado por Rogério Marinho, para participar das eleições do próximo ano, mas vai ser para qual cargo? Qual cargo surgiu este convite? Deputado estadual, federal? Como é que deve se posicionar a senhora? Como deputada federal, né? Nossa disposição, nosso nome está à disposição do Rio Grande do Norte no mandato federal, pensando inclusive que nossa contribuição, nossa experiência, nosso trabalho, né, interagindo e compreendendo toda aquela dinâmica que acontece em Brasília, o trabalho que nós fizemos, acredito que nós temos muito a contribuir nesse sentido. A senhora, ao longo da gestão na UFERSA, sempre esteve por Brasília, né? Sempre bateu a porta não só do ministro da Educação, mas de outros ministérios, contato também com deputados, senadores. Como é essa ligação da senhora com Brasília? Deu para ter essa experiência, de fato, política ali na capital do poder? Deu sim, inclusive, eu posso até dizer que todas as coisas cooperam para o bem, que todo aquele momento de enfrentamento aqui no Estado, aquela repercussão toda em função da minha nomeação e o meu rosto estampado em tantos blogs, em tanta imprensa, acabou me deixando uma pessoa conhecida. Então, eu chegava em Brasília, eu era conhecida pela reitora da UFERSA, a reitora que foi nomeada pessoalmente pelo presidente. Então, isso me abriu as portas também. E posso dizer que eu vivi 2 mandatos distintos, né? Um com o presidente Bolsonaro e outro com o presidente Lula. E nos 2 mandatos eu tive a experiência de portas abertas. Eu não posso dizer que quando o presidente Lula assumiu, nós tivemos as portas fechadas. Nós construímos um trabalho, construímos uma diplomacia que nos credenciou e mostrou que tudo que a gente queria realmente trabalhar pela educação, era fazer o melhor, era trazer aqui para a nossa universidade, como de fato nós trouxemos, né? Nós trouxemos inovação, nós trouxemos uma permanência estudantil que foi referência em nível de país, trabalhamos uma referência de transparência com os órgãos de controle que acabou nos trazendo referência também. Isso trouxe uma construção que foi muito além de um partido político, de valores que se criam estereótipos, que se cria ali uma máscara e a face de uma pessoa que não existe. Então, nós temos um bom diálogo em Brasília, não só com o parlamento do RN, mas eu posso dizer que em nível de Brasil nós temos, graças a Deus, bons relacionamentos, assim como o nosso relacionamento internacional que permanece em nível de Itamaraty. Então, isso eu preciso dizer, não é? E deixar claro que não se deu por um momento, mas uma construção. Então, podemos confirmar de que Ludmila Oliveira é pré-candidata a deputada federal? Sim. Podemos confirmar que Ludmila Oliveira é pré-candidata, não é? Se Deus quiser. Temos um tempo, não é? Há muito cedo, não é muito cedo. Quando a gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho comprometido, necessita de uma construção. E nós vamos colocar o nosso nome está à disposição para construir um projeto pela população do RN, a serviço do RN. Então, nós temos muitas frentes para trabalhar, temos que escolher algumas frentes que são
mais importantes. Inclusive, eu quero aqui fazer um recorte no caso de Mossoró, não é? Pensando aqui Mossoró como uma cidade, não é? Que desponta aí como capital do semiárido e que traz para nós um dado importante. A quantidade de pessoas que estão ali cadastradas no Cade Único hoje. Hoje nós temos mais da metade da população de Mossoró dependendo realmente de programas sociais. Então, uma cidade como Mossoró, da estirpe de Mossoró, da envergadura de Mossoró, tem que pensar também em outros níveis de crescimento. Não é só a questão de infraestrutura, mas também em oportunidades. E isso para todo o RN, né? Num estado que hoje o ICMS trouxe o impacto, nós não podemos negar isso. Quais são as oportunidades? E quando a gente fala em crescimento e desenvolvimento, não se detém ali a apenas uma obra de infraestrutura. Não é isso. As pessoas precisam, nesse tempo, de oportunidade de emprego, de trabalho. O jovem precisa estar na universidade, não é só da vaga, não é só ali fazer a matrícula. Nós não precisamos desse número, nós precisamos da condição do jovem começar, terminar e se inserir no mundo do trabalho. Então, são essas coisas que nós queremos e precisamos construir dentro desse tempo. É muito tempo e pouco tempo, porque o estado é muito grande, são muitas cidades e nós temos micro-regiões aí que têm características diferenciadas. É justamente essa pergunta que eu ia fazer para a senhora. Ludmila, conhece o Rio Grande do Norte? Conheço. Eu conheço o Rio Grande do Norte e fui em lugares no Rio Grande do Norte que eu tenho certeza que muitos parlamentares nunca foram lá. Eu cheguei em lugares como reitora que eu até achava que eu ia ser ali mais uma pessoa e não era. As pessoas se surpreenderam. Como se chegou aqui uma autoridade educacional, porque a presença política, ela não existe. Então, nós temos um vácuo no Estado. Isso é perceptível, isso é muito claro, porque estar nas grandes cidades realmente chama mais atenção, né? É onde se está o maior número de eleitores, então, politicamente, é onde ficam algumas concentrações, mas nós temos um povo esquecido, nós temos um vácuo, nós temos áreas realmente em que as pessoas não têm acesso e sequer conhecem os parlamentares que representam eles ali em nível de Brasília e em nível de Estado também. Isso é muito claro. E sobre a presença da mulher? Porque a senhora, como uma mulher que foi reitora, a primeira reitora, é isso, da Universidade Federal Rural do Semiárido, enfrentou vários problemas desde quando assumiu, né, esta função. E a senhora sempre dizia, sou a primeira mulher, mas estou enfrentando todas essas dificuldades e não tem defesa. Sobre a presença da mulher, da senhora como mulher e agora se colocando como pré-candidata, o que a senhora espera ouvir das mulheres ou mesmo dos homens, dos políticos? Bom, primeiro, quando Ludmila decidiu se dispor, se colocar, enfrentar com muita determinação esse novo desafio, essa construção, porque esse desafio vai estar iniciando com uma construção, ele se iniciou com uma construção, foi a primeira coisa que eu tive que decidir. Ludmila é uma mulher, Ludmila tem uma história de uma mulher pioneira em Mossoró, Ludmila vai lutar como as mulheres pioneiras em Mossoró pelas mulheres? Ou Ludmila vai decidir lutar pelas pessoas, incluindo as mulheres? Ludmila vai lutar pelas pessoas, incluindo as mulheres. E eu vou dizer por quê. Porque Ludmila recebeu nota de repúdio do movimento feminista. Ludmila Oliveira, como primeira mulher reitora, foi agredida num shopping como mulher e nunca foi assédio. Ludmila foi ameaçada de morte e nunca foi assédio. Ludmila, como mulher, passou pelas maiores barbaridades e torturas psicológicas. Inclusive, né, além quando todas as ameaças não mataram Ludmila, Ludmila foi condenada a uma condição de ter plagiado uma tese de doutorado. Uma estudante de escola pública que tem um histórico de excelência, nota 10 do começo ao fim, inclusive no meu doutorado. Então, eu não tenho nenhum motivo. E aqui eu respeito todas as mulheres, exatamente por respeitar as mulheres, por respeitar o movimento feminista, por respeitar as mulheres femininas, por respeitar a mulher dona de casa, por respeitar a mulher política, por respeitar todas as mulheres, que Ludmila, mulher, resolveu
enfrentar um desafio, mas pela sociedade, pelas pessoas, pelos jovens, pelos homens. Muitos homens me apoiaram, muitos jovens me apoiaram, independente de sua orientação, independente de sua cultura, independente de sua religião. Então, Ludmila vai construir um projeto para o povo do Rio Grande do Norte. Bem, vamos de informação. O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do município de Mossoró, Previ Mossoró, divulgou o calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas e as remunerações dos servidores da autarquia para 2025. A definição das datas foi oficializada nesta terça-feira por meio da portaria número 6 do Diário Oficial de Mossoró, fica retroativa aí a 28 de janeiro e assinada pelo presidente do Instituto, o Alex José Velasco Nunes. De acordo com o documento, os pagamentos serão efetuados no último dia útil de cada mês, com algumas exceções. Você confere na tela o cronograma. Janeiro já foi, né? Dia 24 de janeiro, fevereiro dia 27, março 31, abril 30, maio 30, junho vai ser pago dia 30, mas vai vir também 40% do 13º para aposentados e pensionistas e para os servidores do Previ. Julho, dia 31, agosto 29, setembro 29, outubro 31, novembro 28, dezembro dia 30. Lembrando que dia 19 de dezembro, na verdade dezembro não, dezembro vai ficar tudo junto, dia 19, tá? Só fazendo essa correção. Dia 19 de dezembro vai vir o salário do mês, mais 60% restantes aí do 13º, tá bom? Tá aí o calendário de pagamento do Previ Mossoró 2025, aposentados, pensionistas e os servidores lá do Previ. Vamos de mais informação. O piso salarial do magistério aqui de Mossoró ainda não foi pago. Pois é, o sindicato cobra audiência com a prefeitura. O governo federal reajustou o piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica em 6,27%. Em Mossoró, a prefeitura ainda não sentou com o sindicato para tratar do pagamento. Infelizmente, até o momento, o único encontro que tivemos com o secretário de Educação anterior foi referente à implementação da hora relógio, ficando a pauta, que inclusive tem a questão do reajuste, ficou para ser discutida com o novo secretário. E, infelizmente, até agora o novo secretário nem o prefeito acenou em nenhum momento a possibilidade ou a intenção da aplicabilidade desse reajuste nos salários dos professores. A solicitação da audiência para discutir os pontos que o sindicato quer tratar com a prefeitura acontece enquanto o prazo para pagamento do piso salarial com reajuste se encontra vencido. As remunerações dos profissionais da educação básica são pagas a partir de recursos do Fundeb. Como os professores são pagos pelas redes de ensino, cada estado e município deve oficializar o valor por norma própria. O reajuste é anual. Segundo o sindicato, em 2023 o valor determinado por lei não foi pago. Isso desperta um ponto de atenção para os professores. Professores do município de Mossoró, hoje, ele acumula uma defasagem de 14,95 referente ao reajuste do ano de 2023 e de 6,27 referente ao ano de 2025. É só fazer a soma que ultrapassa 20% de defasagem e da comprovação da desvalorização, inclusive financeira, dos professores do município de Mossoró. Tá aí, meu amigo, vai vir aí mais uma vez uma cobrança do sindicato com relação a essa posição sobre o piso do magistério. Todo ano tem esse mesmo debate, tem esta mesma cobrança, essa mesma pressão do sindicato. A prefeitura ainda não se comunicou, não nos comunicou, não repassou informações com relação ao cumprimento desse percentual, né, de reajuste para 2025. A gente vai seguir acompanhando, tá bom? Nós estamos, como eu disse no bloco anterior, em fevereiro, a data base é janeiro. Não só a Prefeitura de Mossoró, mas também o governo do Estado não se posicionou com relação ao piso do magistério. Quanto mais tempo passa, mais fica aí retroativo para entrar também nesta negociação. Em breve, aqui no cenário político, a gente vai trazer o secretário municipal de Educação, também
representação do Sindicerpo, e a gente vai sempre informando a você que nos acompanha. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Ludmila Oliveira, ex-reitora da UFESA, pré-candidata a deputada federal, viu? Pode ir espalhando aí, você ficou sabendo aqui no cenário político TCM. Bem, professora, com relação a contatos, eu sei que a senhora, quando reitora, tinha muitos contatos, né, com prefeitos, vereadores, lideranças nos municípios, mas para uma candidatura isso é diferente, né? Isso é um outro movimento. Mas como é que a senhora tem falado com essas representações nos municípios sobre esta pré-candidatura? Bom, primeiro, a abordagem é diferente, né? Porque nós estamos construindo um projeto de uma candidatura. Não existe uma candidatura, existe uma pré-candidatura. E o que nós temos, o que nos credencia, o que nos deixa de maneira tranquila para conversar, para interagir, são os feitos, são os trabalhos, são os resultados que nós fizemos. E, Volnúvio, se isso ajuda, eu posso dizer que, como conheço o Rio Grande do Norte, antes de ser reitora, eu já conheci o Rio Grande do Norte. Eu conheço o povo, eu sempre digo isso, eu nunca tive dificuldade em estar na zona rural, sentar debaixo de uma árvore, me alimentar ali com o pessoal do campo, como nunca tive dificuldade em estar, por exemplo, em locais como eu tive como reitora em Geneve, na Suíça. Para mim, eu sempre tive essa facilidade, graças a Deus. Então, quando eu me coloquei para estar reitora de uma universidade, eu também já fui levando isso. Eu já conhecia as lideranças, eu já conhecia muitas pessoas de muitos municípios e, pelo contrário, eu já levei para a reitoria da UFESA as minhas amizades. E isso foi a minha experiência, as minhas amizades, inclusive em Brasília, né? Em nível de diplomacia, a universidade não conhecia isso. A reitora ainda tem, né, passaporte diplomático. Então, a reitora trouxe consigo a sua experiência naquela época, o seu convívio e suas amizades para dentro da universidade. Isso fez a diferença e, aos poucos, as coisas foram aumentando. Então, a gente tem conversado, tem construído, vamos continuar, não é? Andando no Rio Grande do Norte. Eu sou apaixonada pelo semiárido, pelo nosso estado. Não é de hoje, não é porque Ludmila Oliveira está se colocando como uma pré-candidata, e isso não vai ser nenhuma falácia dizer que eu amo o RN, porque eu sempre fiz isso, eu sempre fui em todos os lugares, eu conheço várias cidades, conheço várias pessoas, e isso realmente, por isso que chegou assim tão rápido, por isso que as coisas caminharam, por isso que eu tenho recebido tantos contatos também, porque a candidatura de Ludmila, no momento oportuno, quando chegar, não vai chegar como uma candidatura de oportunismo, de preencher vaga, como se dizem popularmente, né, de bater esteira, de completar uma legenda. Ela vai chegar com um compromisso sério, comprometido e com um trabalho, né, com a mesma transparência, com a mesma responsabilidade que nós já mais do que provamos para o Rio Grande do Norte. Nós temos aqui algumas participações. Um abraço aqui para Niel do Sumaré, está lá junto com a esposa, Dona Dita, e Zé Roberto, acompanhando aqui a gente. Obrigado, meu amigo Niel. Quem também está aqui conosco é o Janilson, sempre aqui deixando o registro da audiência. O João, diretor da UPA, o pessoal cativo todas as noites. Boa noite. Quem está aqui mandando mensagem? Alexandro, obrigado, Alexandro. Boa noite. Já que a ex-reitora vai entrar na política partidária, o que a mesma acha da escala de trabalho 6x1? Já tem pedido aqui de opinião sobre debates que acontecem também a nível de Brasília. Exatamente. Olha, quando você vai pensar... Tem mais alguma pergunta? Pode responder. Pode falar essa? Olha, para você equacionar essa escala 6x1, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa análise custo-benefício na relação empregador-empregado. Importante ter isso claro, porque, de repente, a grande discussão em torno dessa escala vai estar justamente no grau de empregabilidade. Será que vai continuar? Será que essa escala realmente vai permitir um aumento de empregos? Ou será que ela vai trazer uma precarização ou uma deficiência pela não condição do empresário, do empregador em atender? Então, é muito importante a gente ser realista e entender os dois lados, entender quem está ali na condição de empregador
E eu entendo também a outra parte, né, na verdade, a sobrecarga de trabalho, e isso eu posso dizer com muita tranquilidade, porque no serviço público, por exemplo, na UFESA, nós não só defendemos, nós fizemos pioneiramente o que nós chamamos de jornada flexível. Quando ninguém fazia, quando isso era como se fosse contra, como se fosse do contrário, pensando na qualidade de vida do servidor público. Mas na esfera privada, aí nós temos que ter realmente essa equação ponderada para que não se venha ter apenas o discurso e na prática aquele trabalhador, realmente trabalhadora que precisa ali do seu salário para sobreviver, venha ser, ao invés de beneficiado, prejudicado, porque vai perder oportunidade. Obrigado aqui ao Manuel Nascimento do Bela Vista, está ligado aqui no nosso programa. Sobre este assunto, reitora, a pauta de costumes, né, que também sempre faz parte ali da direita e da direita conservadora, como mesmo se posiciona o Rogério Marinho e o PL. A senhora tem acompanhado essas pautas todas que surgem, né, principalmente nas eleições gerais? Não só tenho acompanhado, eu, por ser uma cidadã e por ter sido uma reitora, eu me sentia na responsabilidade de não só acompanhar, mas de sempre analisar, de sempre ponderar e de sempre trazer, não é, à luz da Constituição, o que a gente chama de igualdade. Igualdade é uma coisa, equidade de direito é outras, o respeito, a valorização e sempre, né, ter muito claro ali, dentro dessas pautas consideradas polêmicas e até... Porque defender valores não significa necessariamente você massacrar pessoas, você acabar com a imagem das pessoas, você excluir as pessoas, porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, isso é muito bom deixar isso claro, que tem espaço para todo mundo, que a gente precisa realmente aprender a conviver com isso. E todo esse acirramento, essa loucura, não é, que ou é um lado ou é outro, é exatamente isso, faz parte de uma envergadura de discussões que vai muito além da convivência. Então, projetos maiores, preocupações que são muito mais importantes para a sociedade são deixadas de lado. Porque vive-se só, você é isso ou você é aquilo, e você não consegue realmente trazer uma construção social diferenciada. Um abraço aqui para Edilene Moraes, acompanhando aqui a gente, Nonato Gomes, parabenizando aqui a reitora, ex-reitora Ludmila. Quem também está aqui conosco, Donato. Luiz Aires, parabeniza aqui a convidada pelo serviço à frente da UFESA. Obrigada. O Jean Paul Contador, lá da Ilha de Santa Luzia, parabeniza aqui a Ludmila. Quem também está aqui conosco, Raimundo Nonato Cinquentinha, não vai dar tempo de trazer sua mensagem, viu, o Cinquentinha? Mas ele está falando aqui com relação ao UBS José Leão, que tem um número considerável de idosos. Muito obrigado, tá bom, Cinquentinha? Quem também está aqui conosco é o Leonardo Simão, sempre assistindo o programa, o melhor programa de política de Mossoró. Obrigado, meu amigo, pela atenção de todas as noites aqui, dedicando um tempinho na sintonia da TCM aqui do nosso programa. Não há mais tempo para nada, mas a gente vai seguir acompanhando de perto esta pré-candidatura e agradece aqui o nosso programa a Ludmila Oliveira pela disponibilidade de ter vindo conversar conosco. Muito obrigado. Obrigada, Vonnuve. Estamos à disposição, e no momento certo nós vamos colocar um mecanismo de contribuição aí da população, da sociedade, para que a gente possa chegar em 2026, se Deus quiser, com a condição que a gente precisa não só para concorrer, mas em chegando lá, se Deus quiser, se for a vontade dele, de assumir um compromisso com o Rio Grande do Norte, fazer um trabalho sério, né? Assim como a reitora fez história, né? Que a reitora possa ir, a ex-reitora possa ir, chegar a ocupar uma cadeira, mas não só uma cadeira, a ocupar um espaço de trabalho que venha fazer a diferença para o nosso Estado. Quem não puder fazer pelo seu lugar, vai fazer por onde, né? Então, eu quero fazer pelo meu lugar. É isso. Muito obrigado, Obrigada. Reitora Ludmila. Um abraço lá para o Edgar, lá do Estrela d'Alva, sempre acompanhando também aqui a gente. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que a reprise vai ao ar daqui a pouco, 10h40 da noite. E daqui a pouquinho também vai estar no YouTube para você assistir novamente este bate-papo. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite, até amanhã. Um abraço.